Bom dia, sejam bem-vindos para mais uma live do Clube do Livro. Hoje, capítulo 3 do livro Você é o Placebo, de Joe Dispenza. Hoje, um capítulo muito especial. Eu diria que é o capítulo, se não for o principal, mas um dos principais que eu mais gosto desse livro. Capítulo sensacional, muito importante, que eu acredito que todas as pessoas deveriam ler, sendo terapeutas ou não, para a própria vida delas. Todas as pessoas deveriam ler esse capítulo de hoje. Muito importante mesmo. Muito importante mesmo. Então, vamos lá. Vamos iniciar aqui esse nosso capítulo que traz, assim, muitos pontos extremamente importantes para quem deseja se transformar na sua vida. E não só se transformar na área da saúde, que é um foco principal desse livro, mas ele também coloca aqui princípios e elementos que têm conexão com transformação pessoal em qualquer área da vida. Em qualquer área da vida. O primeiro ponto que ele traz muito importante aqui em relação a esse capítulo é a questão do condicionamento. Ele até coloca essa imagem aqui, ó. E fala sobre o condicionamento, o quanto nós estamos no nosso dia a dia condicionados a funcionar da mesma maneira. Para perceber. Pega aí, você pega a sua manhã, avalia a sua manhã, avalia o jeito que você dorme, a forma como você acorda. A partir do momento que você acorda, você não passa ali, na maioria das vezes, a reproduzir um condicionamento automático de funcionamento. Então você acorda, normalmente você levanta da cama da mesma maneira, aí você segue ali um caminho de você vai para o banheiro, depois você vai na cozinha e você senta no mesmo lugar da mesa, ou vocês conseguem perceber que nós somos condicionados a funcionar da mesma maneira na nossa realidade? Quem percebe que diariamente ali, quando você vê, você está levando as coisas da mesma forma no seu dia. Aí você escova o dente do mesmo jeito, refletindo, pensando ali no seu dia da mesma forma. Aí você vai se trocar e entende? Se você parar para pensar, nós estamos condicionados, é como se fosse uma reação de cadeia, uma coisa vai levando a outra. E aí você acaba, por âncora no ambiente, por memória associativa, a gente acaba funcionando exatamente da mesma maneira. E aí, se a gente funciona ali da mesma maneira, a gente vai levar a ter os mesmos padrões de pensamento. Se a gente tem os mesmos padrões de pensamentos, a gente acaba sendo levado a fazer sempre as mesmas escolhas no dia. E se a gente faz as mesmas escolhas no dia, a gente vai ter as mesmas ações e comportamentos. Se a gente faz as mesmas ações e comportamentos, a gente vai ter as mesmas experiências. E se a gente tem as mesmas experiências, isso vai levar a ter os mesmos pensamentos e a gente fica... Esse é o looping
o looping da nossa realidade. E aí a gente acaba, é o que fala, né, que nós somos biorobôs. Nós somos biorobôs e aí acabamos sempre a vibrar da mesma maneira, pensar da mesma maneira e, consequentemente, fica muito difícil conseguirmos mudar a nossa realidade. Percebem? Por isso que é muito importante no seu dia a dia, na sua realidade, você quebrar padrão. Se você não quer ficar sempre ancorado no mesmo tipo de padrão de saúde, pensamento, ação, comportamento, precisa quebrar padrão. Como assim quebrar padrão? Levanta de um jeito diferente da cama, sabe? Muda a trilha que você faz. Senta num lugar diferente da mesa no café da manhã. Muda o que você come de manhã. Mulherada aí, planeja um corte de cabelo diferente. Muda o tipo de roupa que você veste. Muda a disposição das coisas na sua casa, acorda num horário diferente, sabe? Se você não... todos esses elementos da nossa vida parecem coisas banais. Mas, por exemplo, aonde eu atendia aqui no Instituto, aonde eu fazia live e tudo mais, era na outra mesa, num outro cômodo aqui. Quando eu mudei, comecei a fazer aqui, comecei a atender aqui, eu tive um período de desconforto muito grande, parecia que eu não me adaptava. E eu vou falar sobre isso mais pra frente aqui, que é o rio da mudança, né? Quando você quebra um padrão, a sua mente subconsciente ali, ela fica incomodada, o seu corpo fica incomodado, porque aquela noção de segurança e aqueles padrões automáticos de funcionamento, eles ficam desnorteados. Mas se você não faz isso, você fica ali num piloto automático, reproduzindo sempre os mesmos resultados na vida. Você não consegue... É como você ficar preso numa teia de condicionamento da sua vida. E tudo isso que ele fala muito aqui no livro, todos esses elementos do ambiente, elementos automáticos, o mesmo padrão de pensamento, vai fazer com que você replique o seu passado no seu futuro. Porque como é que você vai, essa imagem que ele coloca aqui, ó, como é que você vai ir em direção a um novo futuro que é criado por um novo eu, se você está nos mesmos, né? Aqui está escrito mesmo. Se você está nos mesmos padrões de funcionamento, de pensamento, sentimento, comportamento, relacionado com o seu velho eu. Não tem como. Não tem como. Esse é um grande erro, é um grande equívoco da maioria das pessoas que querem mudança na vida, que querem transformação, que querem mudar resultados. As pessoas, elas focam, elas querem mudar uma realidade na vida delas, aí elas querem focar, elas focam buscam essa mudança atuando só na realidade e não nelas. Aí isso não vai ter eficiência, entende? Para quem é terapeuta, por exemplo, a pessoa, ela quer viver, por exemplo, uma nova relação amorosa.
ela quer viver uma nova realidade ali, atrair um tipo diferente de pessoa. Aí você vê a pessoa 1 ano, 2 anos, 3 anos e ela tá a mesma. Como que ela vai viver uma realidade diferente? É impossível. Nós somos antenas. Nós somos antenas da nossa realidade. A forma como os padrões de pensamento, sentimentos, ações, a maneira como a gente funciona, as crenças, tudo isso gera o nosso 100%. Os padrões familiares, sistêmicos que nós estamos alinhados, tudo isso são camadas, encare como se fosse uma cebola. Tudo isso são camadas que se sobrepõem e esse nosso 100%, é o que dita o nosso componente vibracional. Não adianta só, igual muito se acredita, não adianta só você, eu só vou pensar positivo. Aí você mexeu só numa camadinha, você não vai mudar a sua realidade ou se alinhar na lei da atração só mudando essa camadinha. Você tem que mudar tudo. Vai precisar atuar no corpo, os padrões, os vícios bioquímicos do corpo, mudar, por exemplo, a forma como você se alimenta, é importante. O seu estado de ser, o tipo de sentimento que você vive prioritariamente no seu dia, o emaranhado, qual que é o campo sistêmico, o campo energético que você está vinculado da sua família. Você vai precisar também se desvencilhar disso, entende? São camadas sobre camadas que precisam ser ajustadas para mudar o seu 100%. É o nosso 100% que cria a nossa realidade de saúde, de amor, de prosperidade, de tudo. É o nosso 100%. E ele fala aqui, ele fala aqui justamente sobre isso, que a maioria das pessoas tem dificuldade da mudança porque está olhando só para os 5% da parte consciente e comportamental. Olha o que ele fala aqui, ele fala aqui, 95% da nossa pessoa, de nós, é um estado de ser subconsciente, ou até mesmo inconsciente. Isso significa que 5% apenas da sua mente consciente está trabalhando. Quando você diz, olha, eu quero fazer isso, por exemplo, eu quero emagrecer, eu quero melhorar minha área amorosa, eu quero prosperar mais, eu quero isso, o seu objetivo. Isso é o seu 5% consciente falando. Contra 95% do que você memorizou de modo inconsciente. Por exemplo, todo esse piloto automático que acontece de pensamento, sentimento, palavra, comportamento, ação, campo sistêmico familiar, memórias no nível da alma, tudo isso é os 95% inconsciente. Você pode pensar positivamente o quanto quiser, mas os 5% conscientes de sua mente vão sentir como se estivessem nadando contra a corrente dos outros 95% da sua mente. É por isso que eu atuo com a hipnose, formo terapeutas em hipnose, porque se você não atuar nesse 95% do subconsciente e inconsciente, o processo de mudança e transformação é muito mais difícil de acontecer. E também, parte sistêmica familiar também está presente nesse 95%. Vão sentir como se estivesse nadando contra a corrente dos outros 95% da sua mente. A química
inconsciente do seu corpo, que vem lembrando e memorizando qualquer negatividade que você tenha nutrido nos últimos 35 anos. Aqui ele dá o exemplo se a pessoa tem 35 anos. Isso é a mente e corpo trabalhando em oposição. Lembra o que eu falei na live passada? Que o nosso padrão de pensamento, o nosso padrão emocional, inclusive de palavra, o nosso estado de ser, ele está viciado no nosso corpo bioquimicamente. A forma como a gente pensa e sente, se comporta, fala, gera determinadas reações bioquímicas no nosso corpo. E o corpo vicia nisso, mesmo que seja de pensamentos e emoções negativas. O corpo vicia nisso. E em processos de transformação, nós precisamos desviciar o corpo de funcionar da maneira como ele funciona. E aí, por isso que muitas pessoas resistem ao processo de mudança e transformação. Porque por mais sofrido que tá, por mais dolorido que tá, muitas vezes a pessoa tá viciada naquela negatividade. Quem é terapeuta já deve ter percebido pessoas assim. Ela quer mudar, mas parece que está apegada àquele sentimento, àquela emoção, está viciada naquilo, fica rodando naquilo, né? Aí ele continua, não é de admirar que você não vá muito longe quando tenta lutar contra essa corrente. É 5% seu ali de querendo mudar contra 95% do seu condicionamento de funcionar da mesma maneira. O seu corpo é um robô biológico no piloto automático funcionando da mesma maneira, criando as suas condições de saúde física, as suas condições de saúde mental, o seu comportamento na área amorosa, o seu comportamento nas ações de trabalho e prosperidade. Quanto que, para refletir no seu dia, quanto que verdadeiramente você acredita que está consciente nas coisas que a gente está fazendo e tomando decisões novas, colocando intenção e presença nos comportamentos para gerar novos resultados? Na maioria das vezes, para a maioria das pessoas todo um padrão automático de funcionamento. E aí parem para perceber, quando vem alguma onda de mudança na nossa realidade, que abala aquela estrutura, você vai precisar reajustar um monte de coisa, não gera um monte de ansiedade, preocupação e tudo. E às vezes aquilo é justamente o que você quer. A mudança que você quer, o resultado que você quer passa ali por mudanças de quebra de padrão na sua realidade que muitas vezes a pessoa não permite acontecer porque ela sente que aquilo está mexendo no habitual. Nós somos seres que se adaptam. E muitas vezes nós nos adaptamos a padrões negativos de funcionamento. E aí ele complementa aqui, né, que o principal hábito que nós precisamos quebrar, que inclusive é um livro dele, é o hábito de sermos nós mesmos, de funcionarmos da forma como nós funcionamos. Que seria o quê? Pensar, sentir e nos comportar da mesma forma, que reforça os programas inconscientes que refletem nossa personalidade e realidade pessoal. Não podemos criar um novo futuro enquanto vivermos no passado. O que seria vivermos no passado? Essas programações neurais, bioquímicas, esses condicionamentos que estamos replicando indefinidamente.
Aí a Paula colocou, é possível ter um novo olhar para o mundo quando eu mudo internamente. Exatamente. Não adianta... Você quer mudar algo externo sem você estar ressonante com essa nova realidade. Isso não acontece, né? Aí a Silvia colocou, estando nesse padrão negativo, a pessoa está na sua zona de conforto e não quer sair. Exatamente, Silvia. E o que acontece? Que é o que ele fala aqui sobre o rio da mudança, que todos nós temos que passar. Muitas vezes, na verdade, essa não é nenhuma zona de conforto. É uma baita zona de desconforto que a pessoa está vivendo na realidade dela. Só que o que acontece? Essa zona de desconforto é conhecida, ela é habitual. O corpo já se acostumou com aquela bioquímica disparada por essa realidade desconfortável, seja ela qual for. E você já criou um senso de identidade em volta daquilo. E para você mudar, ele coloca essa imagem aqui que é muito importante, ó. Você sair do velho eu e ir para o novo eu atravessando o rio da mudança. Ele usa a simbologia da fênix, que é por que ele usa a simbologia da fênix? Porque o velho eu precisa morrer mesmo. Inclusive ele fala sobre morte biológica. O que seria morte biológica? É você passar por um recondicionamento total da bioquímica do seu corpo. E aí, por isso que eu pego tanto no pé do pessoal, do porquê que o exercício físico, mudança alimentar, flexibilidade, você mudar a fisiologia do seu corpo é fundamental para você passar por processos de transformação pessoal. Porque quem nós somos, do tipo, quando você fala assim, olha, eu sou essa pessoa, esse sou eu. Você está usando essa crença para construir quem é você com base numa sensação física. Uma sensação física. Vamos supor que você se sente uma pessoa com falta de confiança. E aí você fala, caramba, essa sou eu sou uma pessoa com falta de autoconfiança, esse sou eu. Concorda que você tá utilizando uma sensação física para você se definir? Por exemplo, e se você, sei lá, faz um processo ali de exercício físico, você supera ali uma prova, alguma coisa, e ali aquela fisiologia, aquela adrenalina, aquela coisa que te elevou sua sensação de poder pessoal e de autoconfiança. E aí, com base nessa nova sensação física e emocional, você fala, caramba, esse eu é diferente daquele eu que eu tô habituado, porque você sentiu uma sensação física e fisiológica diferente para você se definir. Conseguiram entender esse conceito? Dá um ok no chat se vocês conseguiram entender esse conceito, que o eu, quando você se define, você fala, olha, esse sou eu. Vocês concordam que você está utilizando uma percepção de sensação física e emocional para se definir? Entende? Aí, o que ele fala aqui? O problema é que assim, quando isso se perpetua por tempo suficiente,
você utiliza a sensação ali que aconteceu mais repetidamente e por mais tempo para criar um senso de identidade. É aí que é o perigo. E aí depois que cria um senso de identidade, congela-se um estado de ser, uma personalidade, uma crença a respeito de quem é você. E aí essa identidade vai ancorar você sempre num padrão de pensamento, de sentimento, de resultado. Porque você vai falar assim, esse sou eu. Entende? Mas é uma verdade? Não, você não é assim, você está assim. Você está assim pelo seu condicionamento biológico, neurológico, o seu padrão vibracional. Não é quem você é um estado temporário, que você ficou ancorado nele. Por exemplo, por que pessoas nos processos de terapia, por que assim, pessoas, por exemplo, que passaram por um trauma muito intenso ou traumas repetitivos, e aí a pessoa, com base nesses traumas, com base nos padrões de pensamento e sentimento e palavras e ações recorrente que esses traumas geraram, e toda a bioquímica ali emocional e física que ficou ali rodando por muito tempo, fazendo com que a pessoa se sentisse o quê? Se sentisse vítima do mundo ou vítima de alguma pessoa na realidade dela. Se todas essas circunstâncias situacionais, de memórias, de neuroassociações, de bioquímica corporal, fez com que a pessoa ancorasse em tudo isso uma identidade de vítima, como é que vai fazer para ela mudar a realidade dela sem ela sair dessa identidade de vítima, por exemplo? Guardem esse ensinamento, nós não somos quem nós queremos. Nós somos quem a nossa identidade atual que estamos vestindo e funcionando ela por padrões inconscientes permite que nós sejamos. Conseguem entender? A identidade que nós estamos vestindo ancora padrões de pensamento, ancora padrões de sentimento, ancora padrões de comportamento, ancora padrões de palavra e basicamente vai fazer com que a gente funcione sempre da mesma forma. Precisamos mudar a identidade. Aqui, sair do velho eu, atravessar esse rio da mudança, indo para um novo eu. É uma nova identidade, é uma nova personalidade que vai precisar passar por um recondicionamento biológico, uma mudança consciente e decisiva de padrões de pensamento, que vai gerar novos sentimentos, novos comportamentos. É o que a PNL diz, né? Que nós precisamos ser antes de ser. Haja como se você já fosse a nova pessoa. Sai daquela identidade habitual que você está vestindo e que muitas vezes a pessoa está apegada nessa identidade. Porque, por exemplo, a identidade de vítima. Vocês concordam que a identidade de vítima está sustentando ali uma bioquímica corporal? Está sustentando justificativas para não perdoar? Está sustentando um monte de coisa inconsciente? Está sustentando aquele vício emocional naquelas emoções repetitivas que aconteceram durante muito tempo.
Se a pessoa não troca essa identidade, ela não tem nenhum referencial. Ela não tem nenhum referencial para ir em direção a um novo eu. E aí, junto dessa mudança de identidade, você precisa fazer um processo de recondicionamento corporal, mudando o padrão de pensamento, sustentando eles pelo tempo suficiente, mudando a sua fisiologia. Isso é fundamental. Aí a Silvia colocou assim, exercício. Também existem crenças limitantes em relação às questões físicas também, com certeza, Silvia. A Paty colocou, bem isso que senti quando comecei a minha mudança e foi difícil passar por esse deserto, porque a mente me levava a questionar o novo eu. Exatamente, Paty. Olha que o Joe Dispenza fala aqui sobre isso. Ele coloca assim, ó, quando as pessoas entram no rio da mudança, o vazio entre o antigo eu e o novo eu costuma ser tão desconfortável que elas voltam a ser o antigo eu no mesmo instante. Na área, para quem atua com terapias, isso é recorrente, assim, ó. Por exemplo, tem pessoas que eu atendo com a hipnose ou com a constelação. A pessoa, assim, ela entra num hiperestado novo ali de transformação, de liberação, de resolução da questão. Aí acabou a sessão, assim, muitas vezes você começa a conversar com a pessoa, alinhar sobre uma nova postura diante da vida. Tem algumas pessoas que parece que assim, dá um estalo, ela já ativa de novo aquele padrão de pensamento. Mas aquela pessoa fez isso aqui, já o vício no antigo eu já voltou. Entende? A identidade antiga já voltou. Aí para essas, e assim, aí para cada solução que você coloca, ela busca uma justificativa para sustentar aquela identidade que ela está vestindo, pode ser a da vítima, pode ser a do confronto, seja qual for, e para sustentar a justificativa para ela ficar naquela situação, sem ela perceber que muitas vezes ela está ali por resistência, por vício emocional no problema e por resistência, por medo do desconhecido de ir em direção a um novo eu. Ele fala assim, ó, que é exatamente isso. Ele fala assim, ó, inconscientemente essas pessoas pensam, isso não parece estar certo, estou desconfortável, não me sinto muito bem. E olha como é tipo uma insanidade, não parece certo, estou desconfortável e não me sinto muito bem, exatamente com a realidade que ela quer, com algo positivo, não é ela ir para uma realidade negativa, é simplesmente porque o ser humano, um dos maiores medos do ser humano é o medo do desconhecido, do imprevisível, mesmo que o previsível e o conhecido seja uma realidade totalmente de sofrimento e desconfortável. Mas eu conheço, eu já me acostumei, eu já sei lidar com isso de alguma forma. Por isso que uma das piores catástrofes do ser humano é a acomodação, é se acostumar com as coisas negativas, com as coisas ruins, é o baixo senso de merecimento, de você estar ali numa condição de saúde deplorável, você está ali num relacionamento horrível, você está ali vivendo escassez, limitação, você está ali vivendo uma desconexão com Deus, com tudo, e você achar que a vida, que a realidade é assim mesmo, e você se acostumar, se acomodar. Se você faz isso, o seu corpo, a sua mente subconsciente vai assumir e vai
ficar replicando isso biologicamente num piloto automático. E essa vai ser sua realidade, porque você se acomodou. A Lúcia Helena Galvão, que eu gosto muito, a filósofa lá, acompanho muito as palestras dela, ela fala que essa é a pior falácia do ser humano, é a apatia. É a apatia diante da vida. É perder o espírito guerreiro, perder esse inconformismo de mudar o que precisa ser mudado. É por isso que ela fala muito do palestra sobre o antigo espírito guerreiro que o ser humano precisa recuperar. A gente não pode se conformar com determinadas realidades na nossa vida. Tem que bater a mão na mesa e falar: eu vou mudar isso, custe o que custar. Porque o padrão antigo, ele vai brigar para ficar. Assim como eu estou falando para vocês, é ancorado no corpo, fica uma programação neurológica e subconsciente. E se esse 5% do seu consciente ele não bate a mão na mesa com uma decisão, e ele fala isso no livro, assim, o quanto nós precisamos ter momentos de decisão assim muito intensas, que é esses momentos de decisão muito intensas que você quebra um padrão ali, é como se assim, a sua mente subconsciente, seu corpo fala: agora ele está falando sério, agora ela está falando sério, aí abala aquela estrutura, aquela programação. E é por isso também que os estoicos, a filosofia do estoicismo, fala que a preguiça é a mãe de todos os vícios. A preguiça é a mãe de todos os vícios. Porque, pensa assim, se você... essa coisa de mudança aí vai muita energia, vai muito esforço. Ou você, tá bom desse jeito mesmo que tá, vamos tocar, empurrar com a barriga, tocar o barco. Todos os outros problemas, ou vícios, ou de caráter, ou de resultados, ou de comportamentos, eles serão mantidos. A pessoa não vai melhorar em nenhum aspecto. Então, ou seja, a preguiça, a acomodação, a apatia é a mãe da manutenção de todos os problemas. E como no universo não existe isso de ficar parado, o universo é movimento, ou a gente está subindo, ou a gente está descendo. Ou no máximo você vai estar rodando aqui em algum padrão repetitivo. Mas com o tempo, se você não pôr energia para melhorar, isso aqui vai começar a puxar para baixo. Também começa pela repetição negativa, vai piorando, vai acumulando, você vai descendo, entende? Então, ou a gente está subindo ou a gente está descendo. Não existe isso de tá bom, estabilidade, vamos, aqui tá ok. Não existe isso, gente. Para analisar pessoas que se aposentam. Pessoas que se aposentam, e não é aposentado tipo, parei de fazer isso, agora eu vou começar a fazer isso aqui na minha vida, vou mudar o foco, me aposentei daquilo e vou começar a atuar nisso aqui. Pessoas que se aposentam e param de fazer, aí fica só focado no descanso e zona de conforto, é declínio gradual. A saúde piora, a mente piora, tudo piora. Não existe, ou é para cima ou é para baixo. Guardem isso e parem para perceber se com alguém da família não aconteceu isso. Meu pai, por exemplo, quando ele fica parado no sofá estagnado, ele só entra em negatividade. Ele precisa estar sempre ativo de alguma forma, pondo energia na melhora. Então, voltando aqui, inconscientemente, as pessoas pensam:
Isso não parece estar certo, estou me sentindo desconfortável, não me sinto muito bem com a mudança, o medo do desconhecido. No momento em que aceitam esse pensamento ou autossugestão, e aí ficam sugestionáveis ao próprio pensamento, inconscientemente fazem as mesmas velhas escolhas que levarão aos mesmos comportamentos habituais para criar as mesmas experiências que automaticamente confirmam as mesmas emoções e sentimentos. E aí dizem para si mesmas: agora isso parece certo, mas o que realmente querem dizer é que parece familiar. Ou seja, inconscientemente a pessoa está escolhendo sustentar o velho eu, por apego a ele, por vício emocional a ele, por uma fusão de identidade. A identidade com o velho eu, a pessoa, tipo, todo o senso de quem ela tá ancorado, cristalizado nessa identidade que ela vestiu até agora na vida dela. E aí ele coloca assim, quando entendemos que atravessar o rio da mudança e sentir o desconforto é a morte biológica, neurológica, química e até mesmo genética do antigo eu, temos poder sobre a mudança e podemos manter o foco na outra margem do rio. Se entendemos que o desconforto que sentimos é o desmantelamento de velhas atitudes, crenças e percepções repetidamente gravadas em nossa arquitetura cerebral, conseguiremos suportar. Se raciocinamos que os desejos que combatemos em meio à mudança são ocasionados pela abstinência das adições químicas e emocionais do corpo, podemos superá-los. E para finalizar, se compreendemos que ocorrem variações biológicas reais a partir de hábitos e comportamentos subconscientes que alteram nosso corpo em nível celular, conseguimos ir em frente. E se lembramos que estamos modificando os nossos genes desta vida e de incontáveis gerações anteriores, conseguimos permanecer focados e inspirados até o fim. Algumas pessoas chamam essa experiência de noite escura da alma, ou a fênix que arde até as cinzas. O velho eu tem que morrer para o novo renascer. E é claro que isso vai ser desconfortável. Entende? E o apego emocional, bioquímico ao velho eu, toda a estrutura de vida que você criou em volta dessa identidade que a gente está vestindo. Entende? Quem já passou por processos de transformação sabe que os padrões antigos, eles brigam para ficar. É por isso que muitas pessoas têm dificuldade de transformação, porque precisa sustentar a nova decisão, o novo eu. Em processos de emagrecimento, por exemplo, isso é onde você vê que é mais comum. Por que o pessoal tem tanta dificuldade de emagrecimento? Porque o processo de emagrecimento é a criação, principalmente quando precisa perder bastante peso,
é um processo ali que vai levar tempo, vocês conseguem entender que é um processo de desconstrução de um eu para criar outro? Vai precisar mudar muita coisa para, por exemplo, você vai precisar sustentar a sua decisão por tempo suficiente, você vai precisar mudar o seu pensamento, as suas emoções, todo o funcionamento da sua fisiologia, e é por isso que é muito rico. Por exemplo, o processo mais transformador que eu já passei na minha vida, foi quando eu emagreci 50 quilos na minha adolescência. Foi basicamente morrer aquele eu meu obeso para nascer outro. E quanto tempo eu precisei sustentar a decisão de ser uma outra pessoa? Foi mais de um ano passando ali pelo processo. E muitas pessoas sabotam tudo isso por causa dessa dificuldade de atravessar esse rio da mudança. E quando você vai fazer esse movimento aqui, o padrão antigo, ele vai ficar querendo te puxar, porque tá viciado biologicamente, tá cheio de programações subconscientes. E um outro ponto também que acontece muito, está sendo leal também ou amarrado em padrões sistêmicos familiares e ancestrais. Então, para você atravessar esse rio da mudança, é fundamental atuar em todos os níveis do ser humano. Reprogramar programas subconscientes. Por isso que a hipnose é extremamente importante, porque também muda os condicionamentos emocionais. Você sair de lealdades e emaranhados familiares e relacionais que sustentam ali você num padrão sistêmico, numa identidade que você veste na família e nas suas relações, e você precisa atuar no corpo. Você precisa mexer esse corpo e mudar a sua fisiologia, mudar o seu estado de flexibilidade, fazer exercício, fazer acupuntura, shiatsu, trabalhar nas energias do seu corpo, mudar o metabolismo, porque tudo isso, vamos supor que o seu corpo está viciado num padrão emocional, todo dia funcionando com aquela bioquímica ali, funcionando com aquele tipo de bioquímica. Vocês concordam se, por exemplo, se você vai lá e faz um exercício, faz uma sessão de treino, você muda toda a sua bioquímica corporal para uma outra direção, você consegue entender que você já está recondicionando ali o funcionamento fisiológico e bioquímico do seu corpo? Aí vai ficar muito mais fácil de você mudar esse padrão bioquímico, emocional que você funciona em relação ao seu velho eu. Já é uma forma de você reprogramar biologicamente. Não negligenciem, entendam o valor fundamental que existe de você utilizar o seu corpo como processo de transformação pessoal, que é o que ele fala nesse capítulo aqui, ó. O capítulo que ele fala aqui, pensando e sentindo e pensando. O que ele fala? Que os padrões subconscientes da nossa mente são ancorados no corpo, porque as emoções e os sentimentos são as linguagens do corpo. E quando o seu corpo ele
está programado de determinada maneira, biologicamente falando, o seu corpo vai atuar como se ele fosse a mente. Então, muitas vezes você tem ali um monte de padrão de pensamento e você nem sabe de onde vem. E tá vindo da onde? Tá vindo do seu corpo. O seu corpo está induzindo determinados padrões de pensamento, liberando determinadas substâncias que vão atuar no seu cérebro, induzindo determinados padrões de pensamento para que ele possa se alimentar da bioquímica desses pensamentos que são liberados. Esses 95% de padrões subconscientes são ancorados no corpo. Por exemplo, quando a gente dirige, concorda que você nem pensa ali para você dirigir, mudar a marcha, você já vai no piloto automático. O que é isso? É quando o seu corpo já se tornou a mente. É isso que ele fala aqui. Quando você automatizou algo, o seu corpo já se tornou a mente, está funcionando no automático. Mas não é só para dirigir. Isso acontece no nosso funcionamento em tudo na nossa vida. Acontece no nosso funcionamento nas nossas relações, em como a gente trabalha, em como a gente lida com o dinheiro, em como essas programações, o nosso corpo já está funcionando ali em tudo na nossa vida de maneira automática, entendeu? E aí a gente precisa atuar de forma consciente no nosso dia a dia. Quero deixar esse exercício para vocês aqui de mudança de padrão. Como assim? Eu quero pedir para vocês que estão nessa live, no dia de vocês aí, de vocês mudarem o padrão de como vocês funcionam e colocar muito mais presença e intenção naquilo que vocês vão fazer, ao invés de ficar replicando aquele padrão automático. Por que isso é importante? Vou colocar aqui um exemplo que ele dá utilizando ali camareiras de um hotel. Camareiras de um hotel. Qual que é o exemplo que ele dá? Ele fala assim, todas as camareiras ali de um hotel, todo dia elas fazem determinados esforços de faxina. E a maioria delas sempre ali no piloto automático, fazendo as coisas no piloto automático. O que eles pegaram? O que eles fizeram? Pegaram metade dessas camareiras e falaram assim para elas, isso que vocês fazem é um excelente exercício físico. Isso gera emagrecimento, melhora a musculatura. Colocaram essa consciência para elas. E aí, para elas começarem a fazer toda aquela atividade com essa intenção, com esse significado. E com a outra metade delas, que elas não... que fazia as mesmas tarefas, não falaram nada. E deixaram elas seguirem. E depois eles avaliaram essas pessoas. E adivinha o que aconteceu? As camareiras que foram avisadas, que foram sugestionadas, que colocaram esse significado de que a atividade que elas fazem ali é um bom exercício físico que gera tudo isso positivo no corpo, tiveram emagrecimento, tiveram melhora de saúde, tiveram melhora de musculatura.
só por terem recebido essa informação, essa sugestão, e por no momento em que elas estavam fazendo ali o trabalho delas, elas estavam colocando essa intenção, essa energia, vibrando nisso, ao invés de só estar no piloto automático. Entende? Então, o que eu vou pedir para vocês para a gente finalizar a nossa live? Vou pedir para vocês pararem para observar no dia a dia de vocês, a hora que acorda, café da manhã, a hora que vai trabalhar, no almoço, à noite, tudo que você faz, percebe o que você está fazendo sempre igual, sentando no mesmo lugar, comendo sempre a mesma coisa, pensando a mesma coisa naquele horário, ficando sempre no mesmo lugar do ambiente, quando senta ali sempre pegando o celular da mesma maneira, rodando as mídias sociais sempre no mesmo horário. Você vai entrar agora numa atenção plena. Numa atenção plena em relação ao seu dia e vai mudar tudo. Vai mudar tudo. Muda a disposição dos móveis na sua casa, onde você fica, o que você está comendo, a forma como você acorda, o jeito que você escova o dente. Muda o padrão. Esse é o exercício que eu vou deixar para você. Aonde você lê, aonde você estuda, senta de um jeito diferente, vai estudar em outro lugar, muda a disposição da sua mesa do trabalho, quebra o padrão. E para perceber como vai ficar mais fácil para você fazer outras mudanças na sua vida a partir disso. Você vai tirar uma estrutura que fica sustentando o seu antigo eu. Outro exercício também, muda o padrão de roupa que você veste, muda o corte de cabelo, sabe? Quebra o padrão. Quebra o padrão. Deixo esse exercício para vocês. E tudo que vocês forem fazer, coloca ali um significado positivo e a intenção que vocês querem. Por exemplo, vou estudar, vou ler. Coloca ali aquela consciência de tipo, agora é o momento de eu aprender muito, agora é o momento de eu me desenvolver, agora é o momento que eu vou melhorar, ao invés de você só pegar ali e fazer as coisas, entendeu? Por exemplo, você vai fazer uma oração, agora é o momento de eu me conectar plenamente com Deus e ter uma energia positiva. Porque é assim que funciona o condicionamento do placebo. Quando você coloca crença, significado, expectativa em relação a algo. Ele fala os 3 elementos do placebo: condicionamento, expectativa e significado. Então, se você direcionar isso com intenção plena para a direção que você deseja nas suas ações do dia, você vai se vincular e criar um resultado muito melhor. Ok? Então deixo vocês, para a gente finalizar a live, com esse exercício. Quebra o padrão do seu dia e tudo que você vai fazer, coloca um significado positivo. Visualiza o resultado almejado com aquilo. Se conecta com isso. Porque aí você já vai condicionar um resultado cada vez melhor com aquilo que você está fazendo, do que se você faz aquilo sem significado, sem energia, no piloto automático. As suas ações, quando a gente faz as coisas no piloto automático, as nossas ações não têm energia. Elas não têm vibração, elas não têm força, elas não têm significado do que quando você faz com presença, com intenção, esperando já algo positivo, atribuindo significados positivos em relação àquilo que você está fazendo. Aí você vai ver que gradualmente isso vai te levar para resultados cada vez melhores. Beleza, pessoal? Então esse foi o capítulo 3, né? Tem muito mais coisa para falar, porque é muita densidade de informações,
Mas eu sempre vou nas próximas lives retomando aí os ensinamentos importantes. Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado e nos vemos no nosso próximo encontro. Tudo de bom aí para vocês. Até mais. Tamo junto.